Professor que estuda maconha há 50 anos é intimado por apologia ao crime. O professor Elisaldo Carlini é um pioneiro. Aos 88 anos, dedicou 50 deles pesquisando na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, os efeitos de entorpecentes sobre o organismo humano, especialmente a maconha. Suas descobertas foram tantas que foi 12.000 vezes citado em artigos internacionais e recebeu grandes prêmios, como as 2 condecorações entregues no Palácio do Planalto pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. No início de fevereiro, no entanto, ele foi surpreendido por uma intimação. Ele precisava comparecer a uma delegacia em São Paulo para prestar esclarecimentos sobre suposta apologia ao crime. Surpreso, o professor prestou depoimento no 16º Departamento de Polícia, na Zona Sul de São Paulo, na última quarta-feira, 21. Ninguém sabia sobre mim. Eles não tinham a mínima ideia porque ninguém lê artigo científico no Brasil, contou o professor ao UOL. A coisa começou a ficar mais clara ao perceberem que eu sou um professor emérito condecorado pelo presidente. Ficou meio ridículo. Carlini foi acusado de apologia ao crime em razão dos 5 graus Celsius Congresso Maconha-Outros Saberes, realizado no final do ano passado. A confusão começou depois que o professor enviou uma carta ao Centro de Progressão Penitenciária, em Hortolândia, pedindo a participação de Ras Geraldinho, preso desde 2012. Ras, cujo nome de batismo é Geraldo Antônio Baptista, é o fundador da primeira igreja Rastafari do Brasil, uma religião jamaicana que utiliza a maconha como sacramento. Acabou condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas e corrupção de menores depois de uma abordagem policial que encontrou a planta proibida no Brasil, e fiéis, incluindo adolescentes. Foram 13 dias de congresso e 7 mesas, entre elas uma chamada Maconha e Filosofia, conta o professor. Ela contava com a presença de religiosos, como católicos e evangélicos, e gostaríamos de saber a opinião do fundador da igreja Rastafari no país. Embora a presença do religioso tenha sido vetada pela justiça, uma promotora desconfiou da carta e pediu a instalação de um inquérito policial, que resultou na intimação. Esse é um problema que eu sempre enfrentei: o desconhecimento científico da planta. Não acho que quem me indiciou tenha agido de má fé. São promotores e juízes que seguem a lei exatamente como está escrito, e o que está escrito sobre a maconha é uma coisa atroz. Prêmios. O professor iniciou seus trabalhos na Unifesp na década de 1970. Na época, a maconha era considerada mais perigosa do que o ópio no Brasil. As Nações Unidas e organismos internacionais eram taxativos em afirmar que não havia qualquer benefício medicinal na maconha, lembra o pesquisador. Mas seus estudos mostraram justamente o oposto. No final daquela década, seu grupo de pesquisa já desenvolvia os primeiros medicamentos para tratamento de epilepsia e esclerose múltipla. Em pouco tempo, o reconhecimento internacional chegou. Em 1979, recebi um documento da OMS, Organização Mundial da Saúde, reconhecendo internacionalmente o mérito dos meus trabalhos científicos. Em 1994, ganhou uma condecoração da ONU e foi convidado a ser membro titular do Conselho Internacional de Controle de Narcóticos das Nações Unidas. Em 1996, recebeu das mãos de Fernando Henrique a Grande Ordem de Rio Branco. Em 1997, foi condecorado com a ONU ao mérito na área de entorpecentes pelo Conselho Federal de Entorpecentes. Em 2000, nova cerimônia com a FHC, agora para receber a medalha Gran Cruz, a Ordem Nacional do Mérito Científico. Carlini admite o perfil belicoso do momento político pelo qual passa o Brasil, mas afirma não ter motivo para acreditar que seja uma jogada política contra minha posição. Lamenta, no entanto, que as políticas públicas para acolhimento de dependentes químicos, como o extinto Braços Abertos, venham perdendo espaço nos últimos anos. Não acho que o processo vá prosperar. Pobre e preto é quem vai para a cadeia. O que eu protesto é contra a lei antidrogas, ultrapassada. Mas se mantiverem o procedimento, eu vou entrar com um processo para mobilizar a sociedade contra esse tipo de ação. Como se sentiu ao precisar depor em uma delegacia de polícia? Minha filha me levou até lá e me ajudou a subir as escadas. Tenho dificuldades em andar e não sou Paulo Maluf, que, recentemente preso, apareceu de bengalas na Polícia Federal de São Paulo. Me senti muito chateado e ofendido, mas sei que a prova do crime sempre cabe ao acusador. Encerrou. Abuso inominável, diz advogado do professor, Cristiano Marona, classificou a intimação, a partir de pedido do Ministério Público,
como um constrangimento absurdo, um abuso inominável. O professor simplesmente organizou um congresso científico como fazia muitos anos e jamais quis fazer apologia ao crime. Isso é um abuso de poder em um momento em que esse tipo de arreganho autoritário, infelizmente, não chega a surpreender, definiu. Em nota de apoio a Carlini, os professores e Unifesp repudiaram a intimação feita ao professor de 88 anos. Professores se dizem indignados. Nós, professores e técnicos administrativos em educação do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina-EPM-Unifesp, surpreendidos e indignados com a intimação do professor Elisaldo Carlini para depor na Polícia de São Paulo sob acusação de apologia ao crime, expressamos nosso apoio ao colega de departamento, diz a nota dos professores. Nosso professor é reconhecido nacional e internacionalmente por suas pesquisas na área de drogas psicotrópicas e de plantas medicinais. Sua atuação ético-político-acadêmica na universidade sempre esteve pautada em uma ação cidadã, de luta pela democracia, pela liberdade de pensamento e pela justiça e solidariedade social. Como professores e pesquisadores não podemos aceitar qualquer forma de constrangimento à liberdade e autonomia necessária para a realização do trabalho acadêmico científico, diz a nota. Reitoria diz que Carlini vem sendo criminalizado em função de sua pesquisa também por meio de nota. A reitoria da universidade diz se ver com preocupação o caso, já que, na avaliação da instituição, Carlini vem sendo criminalizado em função de sua pesquisa sobre drogas medicinais à base de cannabis sativa, pelo qual é internacionalmente reconhecido, e foi intimado a depor à Polícia de São Paulo na quarta-feira, 21, sob a inaceitável acusação de fazer apologia ao crime, devido à sua pesquisa. Em um momento no qual as universidades públicas, que desenvolvem pesquisa de qualidade, lutam para continuar realizando ciência e formação, além de projetos sociais, torna-se ainda mais importante defender a vida e a obra do professor Elisaldo Carlini. Também é fundamental defender a importância do desenvolvimento científico, sem o qual não se pode conquistar a evolução para a condição humana. É hora de defender a democracia e a universidade, ponderou a universidade, que se solidarizou ao professor e cobrou da comunidade acadêmica defender o desenvolvimento da ciência com autonomia e liberdade. Ninguém foi indiciado, diz SSPSP procurada sobre o assunto. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou apenas que a Polícia Civil instaurou inquérito policial, a pedido do Ministério Público, para apurar uma palestra que aconteceria na Unifesp. O organizador foi chamado ao 16º DP para ser ouvido no dia 21 de fevereiro. O inquérito foi relatado à Justiça ontem, 22. Ninguém foi indiciado.